O Eduardo Bolsonaro, ele fez esse vídeo aqui logo depois que o Trump soltou aquela babaquice lá no canal dele. Vamos lá. Aí lá vem ele, né? Ele qualquer coisa ele se agarra, né? Porque ele tá mais perdido que não sei o quê. Vamos lá. Pessoal, vocês viram o post que o Trump acabou de fazer na sua rede social, a Truth Social, falando sobre o Jair Bolsonaro? Eu e o mundo estamos assistindo a eles fazerem nada mais do que persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. Conheci Jair Bolsonaro, ele era um líder forte, que realmente ama o seu país, além de um negociador muito duro nas questões comerciais. A sua eleição foi muito apertada, e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um opositor político, algo sobre o qual eu sei muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes mais. E agora, o nosso país é o que mais está à frente no mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que está se fazendo com seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro e a sua família e os seus milhares de apoiadores de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, que chama-se eleição. É um recado para quem acha que o Brasil não tem espaço na agenda política da maior potência bélica e econômica do mundo, e o recado que a questão vai para além somente de Jair Bolsonaro, mas também os seus familiares e os seus apoiadores. Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa Mano, o cara meteu... Não mete essa, irmão. Exílio? Exílio? perseguição. E daí, em virtude dessa postagem do Trump, tem muita gente me ligando para querer saber detalhes, etc. Eu só posso dizer que a gente não pode entrar nesses pormenores, mas o que eu posso garantir para vocês é que essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos sobre esse tema da perseguição no Brasil nessa semana. Um abraço, fiquem com Deus, nós venceremos. Gente, é cara de pau demais. André, eu quero saber, esse cara aqui ainda está sendo cogitado, né, para ser alguma coisa aqui no Brasil. Eu acho que já deviam fazer alguma coisa já para o cara não ter nem pretensão de voltar e ninguém nem falar mais o nome desse cara. Esse cara já devia estar preso, né? É um absurdo. Eu nem sei como ele tá lá. Eu queria também uma dúvida que eu tenho, né? Relacionado a tudo isso que aconteceu hoje. Ele aderindo às falas do Trump contra a soberania nacional, ele aderindo a esse ataque vil, né? Enfim. O Brasil, em vez dele estar lá como um deputado para o Brasil crescer, o BRICS crescendo e tal, não. Ele está aí incentivando ataques do Trump à soberania nacional. E aí, meu irmão? Bem, o Eduardo Bolsonaro, ele claramente realizou uma traição à pátria, né? Isso daí não entra nem em discussão, porque ele tramou com outros parlamentares republicanos contra os interesses brasileiros para que o Brasil sofresse sanções econômicas para prejudicar o Brasil. Isso tem nome, isso se chama traição à pátria. E as evidências que ele cometeu esse crime são muito abundantes. A meu ver, com declarações públicas que claramente mostram ele cometendo isso, ele deveria ser processado por isso, para perder o mandato e para ter um processo que ele respondesse aqui no Brasil. E se ele não viesse ao Brasil, o processo deveria transcorrer na ausência dele. A revelia, na ausência dele. Porque as evidências de que ele cometeu crimes são muito evidentes. Né? Inclusive crimes usando dinheiro, aquela coisa. O próprio Bolsonaro está envolvido nisso, porque o Bolsonaro financiou a estadia dele, então pode ser implicado também. Quer dizer, agora, está muito claro para mim que o Eduardo Bolsonaro ele prefere o lugar de lobista nos Estados Unidos do neofascismo global, da extrema-direita global. Ou seja, ele vê como é estratégico nesse momento essa união entre os países de extrema-direita e o papel dele é muito menos um papel de um político, né? Já não é mais, né? E sim de um lobista, de uma pessoa que está no lobby pela extrema-direita. E ele está, nesse momento, nos Estados Unidos porque a extrema-direita está no poder lá. Né? Talvez, se o Trump não tivesse vencido a eleição, estivesse na Argentina. Né? E também não estivesse no Brasil. Porque o objetivo dele é esse lobby. Para ele é muito mais confortável estar nos Estados Unidos, até porque a relação dele é muito mais próxima com gente como Steve Bannon. A gente sabe que esse pessoal fez parte
da trama, da influência da extrema-direita no Brasil. E aí isso se conecta com a necessidade que eu tenho uma visão sobre a eleição do ano que vem e que eu estou muito satisfeito com essa coisa dos vídeos usando inteligência artificial, Congresso da Mamata, ricos contra pobres e tal. Eu estou gostando muito disso pelo seguinte, eu vejo que para você fechar a porta do neofascismo, não basta você ter aquela coisa da administração do capitalismo tradicional, entendeu? Você tem que ter aqui tem um superchat, daqui a pouco a gente fala. Vamos lá, gente, contribuir com a nossa live aí, viu, gente? Mas você não pode ser simplesmente a administração do capitalismo como ele está, ou apenas a garantia de alguns direitos. Você precisa enfrentar as reformas estruturais. Você precisa ter soluções arrojadas, mais profundas, para as frustrações e sofrimentos da população. E você precisa solidificar essas propostas numa agenda de transformação que dá um horizonte para um futuro, eu diria até mesmo pós-capitalista, superando o sistema. E a construção desse horizonte, o ponto inicial é o despertar da contradição dos interesses de classe. É quando as pessoas perceberem, peraí, o meu chefe quer que eu trabalhe 44 horas por semana, sem adicional, e o meu chefe quer isso e ele está botando dinheiro na campanha de políticos de direita. E tem uma galera que quer reduzir a jornada de trabalho para menos de 40 horas por semana, eu ganhando do mesmo jeito, e quer expandir meus direitos e quer que mais dinheiro seja investido na educação pública, na saúde pública e em programas que vão reduzir o custo da energia elétrica, do gás de cozinha, vão tornar as coisas mais acessíveis para mim e querem financiar isso com os ricos e as grandes empresas que estão lucrando muito pagarem um pouco mais. Dá para mim isso daí. Eu vou querer esse programa, essa estratégia. Ou seja, você só vai fechar a porta da extrema-direita quando você dialogar com esses anseios mais básicos, essas necessidades, e você oferecer uma agenda que não é uma agenda que fica nas margens. É uma agenda que é transformadora, que muda a estrutura tributária. A proposta do governo, que é importante, de isentar quem ganha até 5 mil, diminuir o imposto de quem ganha entre 5 mil e 7 mil e tributar um pouco mais quem ganha 50 mil. É uma excelente proposta inicial. Mas, ao meu ver, essa proposta, do ponto de vista tributário, é tipo, sei lá, a primeira pedrinha, a primeira pilha que você está colocando ali. É só o primeiro passo. Porque você tem que ir em outras dimensões, vai ter que se tributar ainda mais a produção de riqueza no país. Muita gente no Brasil talvez não tenha noção disso, mas a gente falou da China. Uma das coisas que a China faz diferente de outros países, a China diz o seguinte: você pode vir no meu país, você pode usufruir da nossa infraestrutura, você pode produzir riqueza aqui, mas uma parte considerável da riqueza que você produz, a China tributa em mais ou menos 30%, vai ficar aqui. Não volta para a matriz. Vai ficar aqui. Vai ficar para o governo chinês ter dinheiro dessa produção de riqueza para reinvestir no que entender que é importante. E com isso, a China está tendo dinheiro para investir em um monte de coisas. Em energia renovável, em um monte de coisa. Agora, imagine se a parte, não é a totalidade, não é nem metade, mas uma parte significativa da riqueza produzida pelas grandes empresas ficasse com o Estado brasileiro e fosse utilizada para ser reinvestida em renda universal de cidadania, fosse reinvestida em expansão da rede própria do SUS, fosse reinvestida em qualificação, aprimoramento das escolas e melhor remuneração para os professores e melhores condições de trabalho para o ensino fundamental. Se nós reinvestíssemos isso nas universidades, se nós tivéssemos um programa de expansão do trabalho cooperativo, um programa nacional de expansão do trabalho cooperativo, se nós estivéssemos desenvolvendo aplicativos para concorrer com o Uber que fossem controlados pelos trabalhadores. Se nós tivéssemos isso, utilizando o dinheiro do Estado para isso e democratizando a nossa sociedade,
e democratizando o acesso, em pouco tempo, meu palpite é que 2 governos em sequência, o Lula, sei lá, 4, né? E o próximo presidente, se nós tivéssemos 2 governos em sequência avançando em mais velocidade, porque esse primeiro governo Lula, depois da tragédia do governo Bolsonaro, foi um governo de reconstrução. Mas vamos pensar no próximo. O próximo e o seguinte: 8 anos, se isso for feito, eu acredito que a porta do neofascismo seria fechada no Brasil. Eu acho que o neofascismo viraria. Vou passar para você, desculpe. Ele viraria uma coisa de 8 a 10% da população.